Ação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, chegando para você, programa Flávio Azevedo. Muito obrigado pelo carinho dos amigos que estão ligados na nossa programação hoje, 22 de maio de 2019. Abraço grande aos amigos que estão ligados aí na nossa programação. Minha gente, hoje nós vamos falar de transporte alternativo. Você que está ligado aí no nosso programa Flávio Azevedo, vamos falar de transporte alternativo, vamos falar de cooperativa, a galera de Tanguá, a galera de Rio Bonito, rapaziada que reclama daquela história que as vans não estão podendo parar mais ao longo do trajeto, o pessoal que quer, de repente, saber a questão de como legalizar um veículo. Ontem eu recebi aqui o nosso ex-vereador de Tanguá, Gilmar da Van, e ele estava falando sobre a história dele, né? Ele legalizou uma cooperativa, a Copitan, né? Diretamente para Tanguá, e quando chegou lá no governo do estado, não foi bem recebido e falou: meu irmão, esquece aí, e ele teve que abortar o projeto dele. O meu amigo Anderson Duarte, que está aqui conosco hoje, trabalhou bastante tempo no Detro, hoje trabalha com consultoria na área de trânsito e transporte. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no programa Flávio Azevedo de hoje, que eu quero começar abrindo, mandando um abraço aqui para os meus amigos de Itaboraí. Itaboraí hoje está em festa, Itaboraí hoje está aniversariando, né? Deixa eu mandar um alô aqui também para o Luiz Evaldo, meu amigo Jones Cardoso Silva, que está também acompanhando a gente aqui, minha amiga Sheila Santos, que dá o seu boa tarde, galera que já vai chegando no Facebook, aí na nossa fanpage, galera que está em casa e quer ver imagens nossas aqui do estúdio, faz o seguinte, vai lá no Facebook e como que acha a fanpage do Flávio Azevedo? @jornalista Flávio Azevedo, @jornalista Flávio Azevedo, você vai digitar isso aí no seu Facebook, lá no navegador, e você vai encontrar o nosso programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Então, essa é a nossa pauta aqui hoje. Vamos tratar de alguns outros assuntos. Deixa eu te dar o Wi-Fi aqui de dentro, porque pegar pegar o 4G da Vivo aqui dentro é complicado. Mas então é isso, minha gente. Eu quero agradecer os amigos, né? O pessoal que ontem fez contato conosco, nos acompanhando aí no nosso papo ontem aqui com o meu amigo Gilmar Cordeiro. Hoje o nosso áudio aqui tá beleza, né? Ontem eu tive dificuldade para começar aqui, porque o Flávio Azevedo estava parecendo um pato Donald, mas hoje está tudo certo, né? Hoje está no esquema aqui o nosso som. Facebook hoje me dando uma trégua. Deve ter sido meu amigo Anderson Duarte que trouxe sorte para a gente hoje. Então é isso. Você que conhece a galera que trabalha, que milita com transporte alternativo, né, pode deixar perguntas, pode deixar algum tipo de questionamento que você queira fazer. Vamos ver se a gente dá uma pincelada também, já que o nosso convidado aqui entende dessa área de transporte, milita nesse setor. A gente vai falar também um pouquinho sobre a questão do transporte da Rio Ita aqui na nossa região. A gente somos campeões aqui, Anderson, em receber reclamações sobre a prestação de serviço da Rio Ita, a questão de horário, a questão de itinerário, a questão das linhas, a circulação dos veículos, a questão dos idosos que são deixados para trás e tal. Tudo isso, minha gente, é assunto que nós vamos tratar hoje aqui no nosso programa Flávio Azevedo, né? Eu quero agradecer os amigos que estão sempre ligados na nossa programação. Mariazinha Sampaio, abraço para você, boa tarde. A Mariazinha pedindo um alô para o Boqueirão, né? Aliás, tem notícia boa para o pessoal do Boqueirão. A Câmara Municipal de Rio Bonito ontem aprovou um valor da ordem de R$450 mil para fazer a obra de revitalização do campo do Boqueirão, que é uma missão que o vereador Cláudio Fonseca de Moraes, o Claudinho do Bumbum Lanches, há 6 anos ele luta lá por esse tal desse campo, né? O negócio já vira até piada, né? A gente já brinca com o Claudinho, a população do Boqueirão cobra muito ele essa questão do campo, e a Câmara aprovou ontem a mensagem da Prefeitura, onde o prefeito vai fazer lá em Boqueirão, segundo projeto, né, a revitalização do campo lá. Bom, o recurso está aprovado, a parte dos vereadores foi feita, vamos aguardar agora a iniciativa do Poder Executivo, porque quem constrói
as coisas, quem executa as obras é a prefeitura, né? Então, a Câmara aprovou esse recurso, que será destinado às obras de revitalização do campo de Boqueirão, né? Então, minha gente, meus amigos de Boqueirão que estão sempre ligados na nossa programação, agora acabou a desculpa, né? Agora é esperar especificamente a ação do prefeito. O recurso está na Caixa Econômica Federal, Câmara Municipal aprovou, é começar as obras agora, e aí vai depender exclusivamente da iniciativa do prefeito Mandiocão. Também foi apresentada a mensagem ontem lá pelo vereador Fabiano Cardoso, o Xeroca, para a construção de uma área de esporte, um campo de grama sintética, uma área de lazer aqui no Parque das Acácias, né? Até deu lá uma certa polêmica com o vereador Reis, por causa de uma declaração lá que o prefeito teria comentado em uma de suas conversas pessoais com o vereador Xeroca. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, né? Mas tem aí também essa novidade para o Parque das Acácias. Minha gente, eu estou torcendo muito para que essas áreas de lazer, elas realmente sejam construídas pela prefeitura. E aí, hoje pela manhã, encontrei nas minhas andanças pelo centro de Rio Bonito, dia de pagar conta, e eu entro aqui, entro ali, entro acolá, e então um amigo falou, está chegando a época da política, o cara começa a fazer as coisas. Eu falei, por isso que eu digo que tinha que ter eleição todo ano, porque só assim os caras iam trabalhar. Todo ano tinha que ter eleição, porque ia ser, constrói um negócio ali, não ia ter essa lixarada aí que eu estou sempre colocando, né, a questão dos entulhos, acumulando as calçadas e tal. Deveria ter eleição todo ano. Todo ano eleição para prefeito, para o cara poder se mexer, não ficar em zona de conforto e atender os anseios da população. Mas é isso, minha gente. Agradecer aos amigos que o Marcelo Rosalino, lá em Nova Cidade, nos acompanhando aqui também. Grande abraço para você. E a minha amiga Mariazinha, que está dizendo aqui, que bom, eu não estava sabendo. Pois é, Mariazinha, então fique sabendo aí dessa novidade para o Boqueirão. 3h13, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Eu vou pedir licença aqui aos amigos para a gente, antes de começar aqui a falar das notícias, entrevistar aqui o nosso convidado, ir aqui no intervalinho comercial, porque a gente precisa salvar aqui o leite das crianças, né, pessoal? Tem a questão do leite das crianças, que é importante, tem um horário que a gente paga aqui na emissora. Tem gente que pensa que o jornalista vive de luz. Não, não vive, não. O jornalista paga conta, né? Tem esposa, tem filhos, tem tudo isso, e tem uma galera que esquece essas questões aí, né? E quem é muito esquecido sou eu, na verdade, né? Eu sempre esqueço de colocar o nosso cabo aqui. Dá um beleza. Não, é por aqui por trás mesmo. Eu sempre esqueço de colocar o tal do cabo, minha gente, por aqui. Inclusive, por vezes, o tal do barulho de voz de pato Donald que fica aqui é porque eu esqueço de botar essa porcaria desse cabo, né? Mas tá bom. Até que hoje a gente conseguiu. Vou até conferir aqui de novo, né? Como é que... Não, tá aqui. Tá legal, tá legal. Tá tudo certo. Tá tudo indo bem, né? Então, minha gente, deixa eu ir aqui no intervalinho comercial e a gente volta já para tratar desses assuntos que nós estamos abordando e para essa nossa pauta principal do transporte alternativo. Já vi que tem um amigo aqui que marcou já algumas pessoas, né? Então, você que trabalha com transporte alternativo, você que tem aí essa bronca com a questão da Rio Ita, a questão de itinerário, moçada de Tanguá, sobretudo, que nos acompanha muito, né? Pessoal de Rio Bonito. Hoje é o dia da gente tirar dúvida e pode deixar as perguntas aí no meu Facebook, na nossa fanpage, que transmite o programa aqui ao vivo para você. E você ainda confere as imagens, né, do nosso convidado aqui, meu amigo Anderson Duarte, que já vai dar uma boa tarde para a galera, mas vamos aqui no intervalinho primeiro. Valeu, minha gente. Eu volto já rapidinho. A gente já volta aqui com o programa Flávio Azevedo. Vamos lá. Em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação Natural da Terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center, Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí,
A Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure no centro mais próximo. Sobre a África, um negócio desse assim. Aí. Bom dia! Foi aqui que pediram gás? Mora no mesmo lugar. Ele assiste hoje na igreja do Tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. Pela internet, É Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 96910-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da Melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. A tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na Rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital Daci Vargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Vivermed. Essa é a minha prima Júlia. Veio pedir para tomar banho aqui em casa. E sabe por quê? Porque ela é teimosa demais. Já falei com ela um montão de vezes. Fecha a torneira. E ela não toma jeito. Vai lavar a calçada? Fecha a torneira. Vai escovar os dentes? Fecha a torneira. E a Júlia não me ouviu. Eu sei que tem muita gente por aí que faz igualzinho a ela. Gente que só aprende quando falta. O desperdício é uma das principais causas da falta de água em vários lugares. Aqui no Brasil, cerca de 40% da água tratada é desperdiçada. Desligue o chuveiro! É por isso que aqui em casa não dou bobeira. Tô sempre de olho, principalmente quando a Júlia vem aqui. Eu no Mundo, uma campanha do Lona na Lua, em parceria com a Ampeg e a InterTV. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está sempre aí ligado na
na nossa programação. Deixa eu destacar aqui para os amigos que estão aí nos acompanhando, outros parceiros nossos aqui, né? Deixa eu lembrar para você da Dicenza, material de construção em Rio Bonito, sua nova loja ali próximo ao restaurante Tatuí. A Dicenza está ali para lhe atender. E, minha gente, um destaque importante da Dicenza, alô você que está fazendo obra, né? O cimento Holcim a R$ 15,99, 15,90 é o valor que está por lá, né? Um valor bem bacana, um preço bem acessível, né? Tem lá um conjunto também de pisos bem interessantes lá para a galera, com preços bem acessíveis também à população. Então, você que está aí fazendo sua obrinha, dá uma olhada no preço do cimento, vai lá, conversa com meu amigo Fabiano, com a equipe lá da Dicenza, e de repente você, quem sabe, consegue até um desconto melhor, né? Mas nessa faixa de 15 e alguma coisa aí, o preço do cimento, e ou sim uma qualidade bacana, né? Uma marca bacana que foi criada aí recentemente, e dá uma passada lá na Dicenza, no centro de Rio Bonito, ou então você ligue para buscar informações. O telefone é 2734-1790. 2734-1790 é a Dicenza, aqui em Rio Bonito. Deixa eu lembrar para você também da Telefrutas. Hoje eu passei lá pela manhã. Quando eu tenho que comprar, sobretudo, cheiro verde, eu vou logo de manhã, porque a gente pega o cheiro verde, né? Porque às vezes eu vou naquele final de tarde ali, 8 da noite, 7h30, né? Só tem o cheiro, já não está tão verde mais, né? Pela manhã está verdinho, tá aí, encontrei meu amigo Leandro, grande abraço para o Leandro, para toda a equipe lá da Telefrutas, os melhores produtos, os melhores preços para você que está nos acompanhando aí, faça uma visita, né? E a equipe sempre lá à sua disposição para bem lhe atender. Deixa eu falar para você também do Plano Vivo Assistencial, né? Um abraço para toda a galera lá do Plano Vivo Assistencial, que é um plano funeral, né? E é aquela galera que vai... o pessoal que tem um trabalho bem parecido com o do Anderson Duarte, que é meu amigo hoje aqui, né? Só que o Anderson não trabalha com essa lógica de cuidar dessa parte tão... Um momento até triste, um momento triste da vida da gente, um momento complicado, né? Mas a galera assistida aí pelo Plano Vivo Assistencial tem exatamente em sua retaguarda, naquele momento de tristeza, naquele momento de sofrimento, uma retaguarda aí para cuidar de documentação, e libera aqui, libera ali, libera colar, corre atrás disso. E às vezes a pessoa, né, acabou de perder um ente querido, não tem cabeça, o momento emocional não é propício para cuidar de documentos, essa coisa toda, e aí a galera do Plano Vivo Assistencial dá esse aporte, né, dá esse amparo naquele momento mais difícil da vida de todos nós. Todo mundo que já perdeu um ente querido sabe como é que é isso, né? E todos nós já passamos por esse momento de tristeza. Agora, tem uma notícia boa nessa história toda, que é a parceria que o Plano Vivo Assistencial tem com a Clínica Vivermed. E aí fala conosco que estamos bem vivos, né? Aqueles que são parceiros do Plano Vivo Assistencial conseguem ter acesso com descontos e preços assim muito acessíveis a médicos especialistas, a 6 dentistas, lá na Clínica Vivermed, que funciona em frente ao Hospital Darcy Vargas de Rio Bonito. Por acaso eu tenho aqui no estúdio um calendário, né? Aliás, funciona até como teleprompter, né? Porque eu não preciso nem olhar para cá, eu já consigo direto olhar ali o número do telefone, 3634-4330, 3634-4330 é o telefone do Plano Viva Assistencial. Certo, minha gente? Então é isso, galera. 3h25 minutinhos. Nós hoje estamos recebendo aqui no programa Flávio Azevedo, né? O meu amigo Anderson Duarte. Eu vou te atender na hora que eu estou fazendo o programa, para você saber que eu estou aqui ocupado. Tá certo? Beleza? Abraço grande. Me ligue depois de 5h30. Então, gente, é isso, né? O cara ligou 3 vezes. Eu estou aqui, não estou atendendo. Não é que eu não quero atender, porque eu não posso. Programa ao vivo, minha gente. Anderson, meu amigo, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho da sua... O Anderson está vindo do Rio de Janeiro, minha gente, para participar do nosso programa aqui ao vivo, no estúdio da Rádio Jornal 1340, em Bilécio Fluminense. Obrigado, meu irmão, pela sua visita aqui. E tenho a desconfiança que agradeço também já de antemão a aula que você vai deixar para a gente aqui hoje sobre esse assunto transporte e aquilo que está ali
no arcabouço, né? São muitos assuntos, né? Envolve muita coisa. Verdade. Boa tarde, meu irmão. Quero dar o meu boa tarde aqui ao meu amigo, né, de muitos anos, Flávio Azevedo. Já tinha um tempinho que eu não vinha e sentia aqui essa energia positiva aqui de Rio Bonito, da Serra do Sambê. Serra que me fez parte de um momento muito bacana da minha vida. Estivemos aqui juntos numa atividade que, se você nunca ouviu falar, pesquisa aí na internet, Clube dos Desbravadores, faz parte, corre aqui na nossa veia, né? E foi um momento da nossa adolescência, início ali da juventude, muito bacana. E eu quero estender também o meu boa tarde a você, ouvinte aqui da Rádio Leste Fluminense. A galera conhece bem, porque de vez em quando eu coloco foto de Lorena, minha filha, né, sendo investida lá no clube e tal. Já está habituado, os acampamentos. Quem me acompanha no Facebook já está... Foram muitos acampamentos. E para você também que nos assiste aí pelo Facebook, boa tarde. Quero estender uma boa tarde especial para a equipe aí da APR, que está conectada aí me assistindo, né, meus sócios, a Adriana e Rodrigo, a equipe aí que nos dá o suporte também, Priscila, Renata, Patrícia, Davi, Denise, Jéssica e Fernando. Tá aí, eu falei que ia dar um abraço. Pô, tá que dado. time, hein? Timaço. Timaço, show de bola. Tá melhor do que a Abel Braga. Abel Braga tem dificuldade para escolher os craques que vão entrar em campo, né, pelo Flamengo. Anderson escalou todo mundo, não tem problema não. E a você também, permissionário do transporte complementar, né, os amigos aí que fazem parte aí como clientes da nossa assessoria. Fica aí o nosso boa tarde registrado para vocês também. Lembrar para a galera que o programa fica disponível aí no meu Facebook. Eu não deleto o programa, ele fica aí na linha do tempo. Porque é o seguinte, Anderson, tem um público grande que me acompanha depois, né? Entendi. O cara, essa hora, está trabalhando, está na atividade, está no escritório, sei lá, Faz E parte, eu encontro muita gente que fala Importante. assim, Flávio, a mulher vai ver aquela novela chata de noite, não tem futebol, aí eu pego o meu telefone, eu ligo o meu computador, fico lá assistindo seu programa da tarde para me informar que ninguém aguenta ver aquela novela, que não sei o quê. É uma boa lógica, uma boa desculpa, né? Mas... Então tem uma galera que assiste a gente depois, Bacana. o programa também eu posto no YouTube também, para a galera que não tem acesso a Facebook, né, e tal, essas mídias, e o YouTube todo mundo consegue acessar, né? Então eu coloco também no nosso canal lá no... Aliás, aproveitar para pedir você que deixe lá o like no nosso... Estamos quase... Esse dia eu estava vendo o programa Pingo nos Is da galera da Jovem Pan, e aí a luta deles lá era para chegar a 1 milhão de inscritos no canal. Eu falei, cara, eu estou batalhando para chegar nos meus 20 mil. Deixa like no canal lá, galera. Vai chegar rápido. Vamos chegar. Mas a gente está recebendo o meu amigo Anderson aqui para falar do transporte alternativo, né? Então, Anderson, faz um preâmbulo aí sobre essa atividade, né, que é recente, não muito recente, mas nós tivemos até muito recentemente apenas o transporte aí feito pelas vias, né, os ônibus, né, e posteriormente que surgiu essa novidade do transporte alternativo. Faça um preâmbulo sobre essa atividade, né, e tal, como é que isso é regulamentado, para a gente entrar especificamente nas perguntas. Beleza. Nós tivemos o privilégio de trabalhar durante 12 anos no Estado, né, na área de transporte, e foi um aprendizado, foi uma escola, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer um segmento que, infelizmente, grande parte da sociedade não tem esse privilégio, né? Que é conhecer como realmente é estabelecido, é formado, é constituído o sistema de transporte, né? E todo mundo está habituado a andar, né? Seja de trem, de barca, de metrô, e de ônibus, de van, mas como tudo isso é concebido, né? Como tudo isso surge, né? Quem regulamenta, realmente é bem complexo. E a gente tem aí as 3 esferas, federal, estadual e municipal, cada um tem um pedacinho, né, nessa administração. E, diga-se de passagem, ficou meio que, sobretudo aqui no interior, o olhar para o transporte alternativo era meio que preconceituoso. Sim, por conta da questão de algumas máfias que se instalaram. Exatamente. E gente aqui perto da gente teve assassinatos e situações aí de grupos de extermínio e tal. O negócio andou meio complicado. Sim. Então, assim, a população olhava com uma certa reserva a questão do transporte, até que o governo do Estado
regulamentou. Deu que uma regulamentada e melhorou bastante O surgimento do transporte alternativo ou complementar, né, a diferença, os municípios eles costumam falar transporte alternativo, né, regulamentam como transporte alternativo. Já o Estado, que regulamentou o intermunicipal, né, e aí a diferença é que quando o município regulamenta, as vans ou os ônibus só podem rodar ali dentro do município. A Prefeitura de Rio Bonito, por exemplo, regulamentou aqui as empresas que podem explorar aqui dentro da cidade. Então, uma empresa regulamentada pela Prefeitura de Rio Bonito, ela não pode ir até Tanguá, que é uma outra cidade. Já o Estado, ele regulamenta o intermunicipal, e hoje existem 100 linhas do transporte complementar intermunicipal, que são as vans, e elas operam a ligação, pelo menos, entre 2 municípios. Tem linhas mais extensas, por exemplo, Cabo Frio, Rio de Janeiro, ela vem cortando aí uma dezena de cidades, mas pelo menos 2 municípios elas precisam, a linha para justificar ser intermunicipal, ela precisa cortar. E a regulamentação, ela surgiu muito parecido de mais ou menos como surgiu agora o Uber, né? Há 20, 22 anos atrás, por um mau serviço prestado pelas empresas de ônibus, que não atendiam todos os extremos das cidades, né? Atendiam naturalmente as ligações que eram rentáveis. Aquilo que era mais lucrativo. Exatamente. Atendiam só essas principais ligações, e quem morava na periferia, nos locais mais afastados, tinha que dar um jeito de caminhar até um ponto e pegar um ônibus. E esse deslocamento, em algum momento, foi identificado pelos operadores que hoje são os operadores de van, que tinha espaço ali para você fazer essa complementação. E assim surgiu de uma forma individualista, irregular, né, sem autorização do poder concedente, seja município ou Estado, e eles surgiram, chegando ao ponto de existir no Estado. Era uma ONG, né? Uma ONG, uma organização não governamental. Exatamente. Chegou ao ponto, Flávio, de impressionante número, né, de 4.000 vans, né, no Estado. Chegou a ter antes da regulamentação. Hoje que eu digo de 10 anos para cá, que o Estado regulamentou, foram 690 contratos inicialmente, mas ao longo de 10 anos eles foram reduzidos a 550 permissionários que operam aí 100 ligações no Estado. São 100 linhas, né, que aonde esses 555, né, aproximadamente, permissionários são distribuídos. Então tem linhas, como é o caso aqui de Alcântara, Niterói, que tem 50 vans fazendo essa ligação, e tem linhas que só tem um carro ou 2 carros. Né? Porque isso também vai depender da demanda. Né? Exatamente, depende da demanda. Alcântara para Niterói é gente para Dedéu fazendo esse trajeto. Né? Exato. Então, a realidade hoje do transporte complementar é essa. São 100 linhas operadas por 550 veículos que possuem um contrato, né, assinado em 2008 ou 2009 e que está acabando agora. Né? A gente está caminhando aí para o encerramento de um contrato. Esse novo governo do governador Wilson acabou de assumir, e já assumindo com esse desafio, essa responsabilidade. Né? São 550 carros, né, que concedem o emprego, né, 555 permissionários, que são os titulares, mas cada permissionário pode contratar 2 motoristas. Então, a gente aumenta isso aí para mais 1.000 pessoas. E, naturalmente, cada veículo tem mais um auxiliar ali, que ajuda na cobrança, ajuda no ponto, na limpeza. Então, a gente está falando aí de um universo de quase 3.000 pessoas diretamente ali envolvidas na operação do transporte complementar. E aí, se a gente pensar na questão do trabalho indireto, entra aquele sujeito que vende uma pipoca, um picolé, um guaravita, não sei o quê, no ponto ali, onde tem a barraquinha. O camarada que lava a van, o pessoal de oficina. Isso que eu ia falar, as próprias oficinas, né? Manutenção, seguro, né? Então, tem tudo isso. Hoje você tem espalhado aí pelo Estado algumas oficinas especializadas em vans. Né? As vans, elas regulamentadas pelo DETRO, às vezes o cidadão ele não consegue observar isso, mas o permissionário ele tem um custo muito alto de manutenção, porque ele, por lei, né, o DETRO determina isso através de decreto, ele tem que ter um GPS, mas não é um GPS simples, é um GPS que ele tem que transmitir para o DETRO a posição para fins de controle de itinerário, de horário. Ele tem que ter um validador eletrônico que não é dele, pertence à FETranspor e o CARD, onde ele paga ali uma taxa de manutenção para utilizar aquele sistema, tanto o validador quanto o sistema. Naturalmente, ele tem a despesa operacional de combustível, que não é barato.
Então, essa é a galera que, infelizmente, realmente no passado ocorreram algumas falhas da categoria, foi muito marginalizada, mas os 555 permissionários que hoje existem no Estado, né, fazendo o intermunicipal, são permissionários que participaram de um duro processo licitatório, né, onde eles investiram pesado, porque só um veículo... Bastante gente ficou pelo caminho, né? Exatamente. Naquele tempo ali. Aliás, eu que sou um crítico feroz do ex-governador Sérgio Cabral, e não preciso dizer as razões de eu ser crítico de Sérgio Cabral. Por que será, né? Não sei dizer por quê. Mas eu penso que na gestão do ex-governador Sérgio Cabral, na época ele foi muito atacado pela galera aí do transporte, né? Eu lembro que ele veio aqui em Rio Bonito, o prefeito José Luiz, na Praça da Bandeira ali do Mercado Municipal, e um conjunto na época a gente chamava de topiqueiros, né? Motoristas de van, na época fizeram uma manifestação, um piquete junto na hora do evento, e foi um negócio assim muito interessante. Eu tenho as imagens disso, né? Então, e ele comprou esse barulho aí, mas passados aí 10 anos, porque foi 14 de outubro de 2009. Eu lembro como se fosse hoje, a cabeça do jornalista, a data não passa. E como eu estou sempre falando do assunto, 14 de outubro de 2009, que o Sérgio Cabral esteve aqui assinando um acordo de intenções com o prefeito José Luiz da época, algumas obras e tal, e houve essa manifestação grande ali na Praça da Bandeira. Mas aí 10 anos depois, sem dúvida, você percebe que foi melhor para o serviço, né? E essa data que você colocou foi bem próxima da data de assinatura de contrato dos atuais permissionários, que foi 9 de setembro de 2009. Pois na época estava bem recente. Aquele monte de van parado na Avenida Brasil, na época, as reportagens direto mostravam isso. No governo anterior, que foi aquela transição que ficou alguns meses a Benedita, e antes era a Rosinha, já houve uma redução de 4.000 para aproximadamente 2.800, 2.900. E na gestão do Sérgio Cabral, efetivamente, licitou 690, só que tinham rodando mais de 2.000. Né? Então, foi realmente uma redução em massa, bem drástica. Mas a gente realmente enxerga que os atuais operadores, eles conseguem operar a linha hoje de uma forma tranquila, rentável, eles conseguem tirar realmente uma renda para ele e para os motoristas auxiliares, coisa que na época, com 1.000, 2.000 carros, além de estrangular o trânsito, né, pela quantidade de veículos, né, não era tão rentável. E aí você tinha uma qualidade dos veículos muito inferior do que a que você tem hoje. Hoje, o permissionário, com dificuldade, porque é um veículo caro, mas ele consegue, ao longo desse processo, ter trocado de pelo menos uma vez, né, o seu veículo. E a gente percebe que realmente foi válido aquele processo. Poderia, sim, em algumas regiões, ter aumentado o número de permissões. A gente vê ainda a região serrana, o sul fluminense, o médio Paraíba, né, o próprio norte fluminense, linhas que poderiam ter, de repente, 4, 5 veículos operando com um único veículo. Né, e a população ali sofrendo, né, porque as empresas de ônibus não têm interesse, não é uma demanda tão grande, né, para justificar a colocação ali de 2, 3 ônibus, mas colocar uma van era extremamente viável. Né. Então, faltou realmente toda a gestão dos últimos governos observar com mais carinho, com um olhar realmente voltado para o cidadão, a necessidade de atender a eles. Né? E, infelizmente, isso não aconteceu nesse processo aí de 10 anos. Estamos na torcida para que agora, né, já que o novo governo assumiu, com novas propostas, né, com a principal proposta de anticorrupção, de botar ordem na casa, que também olhe com carinho para a questão do transporte, porque quando você olha o transporte como um todo a nível de Estado, e como um todo a gente fala aí de metrô, de barca, de trem, né, de vans e de ônibus, é muito confuso, porque você tem uma oferta muito grande na região metropolitana, mas você vai espalhando aí ao longo do Estado e você vê uma escassez, né, de transporte. Então, realmente, o Estado tem essa obrigação, né, de observar, entender, estudar a demanda de todas as regiões e ofertar. Se não cabe uma empresa de ônibus operar, porque economicamente não é viável, que estabeleça ali uma linha de van. E no passado, a gente não tem provas, enfim, mas o que a gente vê, a gente percebia, e era até mesmo evidente,
a força, né, do sistema de transporte rodoviário, das empresas, de certa forma, impedia o crescimento das vans. Isso era natural, porque entendia que era um concorrente. Anderson, me permita fazer uma colocação aqui, mas eu entendo que não só o transporte das vans era prejudicado, mas, por exemplo, a linha 3 do metrô, Exatamente, que é a tal da cantada em prosa e versos por tudo quanto é candidato. Eu tenho 44 anos e desde que me entendo como gente, nas campanhas a governador, Brizola, Moreira Franco, e de lá para cá, né? Eu lembro do tal de Chagas Freitas, né? Eu era moleque, mas assim, como lá em casa papai e mamãe eram muito ligados sempre em política, eu lembro que o garotinho acho que com 7 anos de idade, o governador era esse sujeito. Eu não lembro se ele é candidato, mas eu lembro do Miro Teixeira disputando com Sandra Cavalcante. Tem essa Sandra Cavalcante. Por acaso, naquela época, falavam de saúde, educação, transporte. Não vale a pena ver de novo, né? Sempre isso, né? Pois é, então, nesse tempo já se falava de colocar o metrô de superfície. Sim. Aí tinha aquela história fantasiosa de passar o metrô por baixo da Baía de Guanabara, né? E aí os críticos diziam que lá no Canal da Mancha tentaram fazer isso e deu burro com 30 e tal. Então, essa história do tal do metrô ou do trem ligando, sobretudo, Niterói a Itaboraí, o que seria para a gente assim, um negócio muito bacana, né? Nunca saiu do papel. E a gente sabe que é por conta do lobby das empresas do setor rodoviário, né? Que bancavam campanhas de deputados, senadores, governadores e tal. Isso não era falado abertamente, mas hoje nós podemos falar com muita tranquilidade e quem reclamar, visite Benfica e Bangu, você vai encontrar provas lá cabais de que isso sempre foi verdade, né? Tem o depoimento do Sérgio Cabral, falando sobre a caixinha da FETransport, né? Contando como é que foi isso. Não foi delação, foi um depoimento que o Sérgio Cabral fez agora. O Sérgio Cabral se arrependeu de algumas coisas. Já não é mais boato, né? Já é uma realidade, já foi falado. E aí ele dizendo que desde quando ele estava na Alerj, né? Sim, ele contando ali como é que era o desenrolar disso, que o Brizola suspendeu algumas linhas de ônibus, o Moreira Franco devolveu, né? O Sérgio Cabral, num dos depoimentos dele ao Marcelo Bretas, ele faz todo uma linha do tempo, né? Sobre essa questão. E nós aqui dessa região, Anderson, que moramos aqui, temos serviços precários de transporte público. A gente depende exclusivamente das vans e dos ônibus. E, por exemplo, não tem outro modal. As barcas podiam chegar até São Gonçalo. Né? Para quem não sabe, entrando nesse aspecto, para a gente fazer uma provocação, Itaboraí tem praia, minha gente. Tem uma galera que não sabe disso. Mas Itaboraí tem praia. Por exemplo, tem uma localidade em Itaboraí chamada Porto das Caixas. Por quê? E aí o vovô me contava que ele saía da Serra do Sambê, lá nos idos de 1920, com uma tropa de 20 animais, para vender a produção em Porto das Caixas. Parava navio ali, parava barco, e aí dali saía muita coisa. Não existia esse negócio de BR, não tinha nada disso. Ele passava pela Serra do Sambê, Serra do Barbosão, Cachoeira de Macacu e chegava em Porto das Caixas para vender lá o seu produto. Isso lá nos anos 20, anos 30. Ou seja, 90 anos depois, ao invés de evoluir, você deixou de existir um modal, né, que naquela época já existia, de carga. Né, então, eu estou falando aqui de barca. Né? Eu lembro que na greve dos caminhoneiros eu falei, gente, o Rio de Janeiro sofre disso de burrice, porque coloca esse material no navio e entrega em Araruama, entrega em Saquarema, entrega em Maricá, em Cabo Frio. Nós temos uma costa, né, e de lá você pode trazer para cá. Então, só para falar do modal em barco, né? Hidroviário chamado. Você tem o ferroviário que poderia ser explorado, né? E está aí abandonado. Né? Passa aqui atrás da rádio, aqui a ferrovia. Né? Então, esse é o grande... A gente entrou num tópico que, ao longo dos anos, a gente percebe muito claramente que o interesse por um modal só, ele era muito ligado aos atos de corrupção, né? Onde a população hoje sofre, porque continua refém dos mesmos modais que estão operando em todos esses últimos anos, especialmente o ônibus, que tinha muita força, politicamente, né? Conseguia influenciar
todos os governos que por aqui passaram, e a gente hoje tem um crescimento dos outros modais praticamente irrisório. E hoje tem uma briga, desorganizado. e hoje tem uma briga dentro do próprio modal, né? Exatamente. Porque as empresas de ônibus seguem tentando asfixiar porque querem asfixiar Sim. o transporte. E uma outra, inclusive, né? Uma outra, né? Você vê o tempo todo uma querendo tomar um espaço da outra, criando uma linha que não é concedida, mas que acaba tomando um espaço que deveria ser de uma outra empresa. Teve recentemente eu conversando com um gerente aqui da empresa de ônibus aqui intermunicipal de Rio Bonito, né? Nossa Rio Ito, o cara falou: Flávio, a gente não consegue prestar um serviço. Eu fui lá levar algumas queixas dos nossos ouvintes aqui do programa. Não tem queixa. A gente não consegue prestar um serviço legal, Flávio, enquanto estiver passando ali na porta da rodoviária aquele cara que abre a janela e fala assim: Alcântara, 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 né? E tal. Eu falei: meu irmão, mas desculpa fazer o papel de advogado do diabo. Por que será que ele existe? Por que ele existe? Essa é a pergunta que tem que ser fazer, né? Pois é, cara, entendeu? Não é querer fazer o papel de advogado do diabo, mas tem coisas que acontecem que você percebe nitidamente que, se não, eu até digo mais para os amigos que estão nos acompanhando, se não é o transporte alternativo, que você chama de complementar, a empresa que hoje presta serviço na região estaria mais precária, com certeza. Estaria muito mais precária. Aqui hoje você tem aí a concorrência, querendo ou não, existe uma mínima concorrência na prestação de serviço. E eu confesso para você, Anderson, eu não ando de ônibus. Eu, quando tenho que ir a Niterói ou ir ao Rio de Janeiro, e não vou no meu carro, vou de linhas, que chama, só vou de van. Porque você chega mais rápido, você tem todo E é um transporte confortável, né? Todas as vans, diferente do que acontece com os ônibus, 100% da frota de vans, ela tem ar-condicionado, 100% da frota é mais nova. Um ônibus, ele chega a ter até 11 anos. A van, ela não pode passar de 5 anos. E diferente do tratamento, né, do ônibus para a van realmente não pode passar. O ônibus consegue pedir uma prorrogação e aí faz as alegações que eles estavam habituados a fazer. Não sei se nesse governo vai continuar assim. Vamos acompanhar. Ainda estamos com 5 meses, né? Vamos esperar mais um pouco para ver como vão tratar. Mas a grande verdade é que existia, que o poder público, a gente enxergava, que quando se tratava de ônibus, eles iam como um cordeiro, né? Mas quando se tratava de van, eles partiam como um leão. Então, essa é uma metáfora que a gente via muito claramente. Uma coisa muito clara, e deixa isso evidente, quando você pega o decreto de regulamentação dos ônibus, o decreto de regulamentação das vans, e você vai lá no finalzinho que tem os valores de multa, você vê o seguinte: o valor de uma multa, por exemplo, vou falar desvio de itinerário. O do ônibus, que transporta até 40 pessoas sentadas, mais um mesmo número em pé, tem uma multa para desviar de itinerário de R$ 3.200. A van, que só pode transportar 15 pessoas sentadas e ninguém em pé, ela tem uma multa igual de R$ 3.300. Então, assim, por que isso existe? Pela mesma infração. Pela mesma infração. Se pela proporção de capacidade de transportar pessoas, é bem diferente. A taxa de vistoria, a empresa de ônibus paga uma taxa de vistoria por ônibus ao teto, né, de R$ 160. Já a van paga de 80, ou seja, é só o dobro, enquanto a capacidade é 4 vezes mais, né? Então a gente vê algumas regras, algumas cláusulas num decreto de vans que inclusive causou um extremo problema aqui em Rio Bonito, a questão do embarque e desembarque, que é um absurdo. Vamos falar disso aqui. Deixa mais para frente, né? Já nós vamos tratar desse assunto aqui. Lembrando, minha gente, eu estou recebendo aqui hoje no nosso programa, para você que está chegando agora, meu amigo Anderson Duarte. A empresa dele é APR, né? Ele trabalha com assessoria jurídica de transporte e trânsito, e motiva a nossa pauta aqui sobre o transporte alternativo ou transporte complementar o fato de que aquela licitação, aquele organograma que foi planejado pelo governo Sérgio Cabral lá em 2009, vence esse ano, porque são 10 anos, sim, né? Sim. Vence esse ano, e está todo mundo aí numa preocupação, né? Os permissionários estão preocupados em saber como que isso vai ser gerenciado aí pelo governo Wilson Witzel, e
Os usuários também, Anderson. De qualquer maneira, eu também estou preocupado, porque eu, como usuário, como te falei, só ando de van, quando tenho que ir para Niterói e tal, para o Rio sem carro, estou também querendo saber, será que eu vou ser obrigado a pegar ônibus de novo aí, com aquele trajeto de 2 horas de Niterói até Rio Bonito, desnecessariamente, aquela coisa toda, e outras coisitas. Mas a galera que conhece bem, que mora em Rio Bonito, mora em Tanguá, mora em Itaboraí, e precisa do transporte para ir trabalhar no Rio, em Niterói, São Gonçalo, né? Conhece bem a dinâmica sim. E as dificuldades, né? Não precisa eu ficar enumerando aqui quais são. Né? Só para você ter uma ideia, Flávio, pelos dados estatísticos, né, de passageiros transportados pelas vans, por mês chega a marca de 1 milhão de passageiros transportados. Depois esses 555. Então você imagina tirar... Em todo o estado. No estado. Então você imagina tirar esses 555. Você tem municípios, como a gente acabou de falar, que só tem ônibus e van. Se você tira, vai ficar só o ônibus. Então, será que o ônibus vai absorver isso? Sendo um transporte maior, ocupando mais espaço nas vias, não tem mais espaço, não tem novos terminais. Pode ser até que absorvam na primeira semana. Depois vai ser aquele Deus nos acuda, que nós já sabemos como é que funciona. Pessoal, eu vou aqui no intervalinho comercial e volto já, então, para falarmos daquele assunto, da questão da parada, né? Que o nosso amigo Anderson Duarte pode falar conosco aqui sobre a parada durante o trajeto, né? E recentemente a gente teve aqui um vídeo de um amigo aqui de Rio Bonito que fez no ponto das vans, no ponto da van de Alcântara, aqui no centro da cidade, ele fez um vídeo, fez uma live na hora, falando sobre esse problema, né? A dificuldade de parar. E aí muita gente achando que era má vontade do motorista da van, mas não, era exatamente por conta da mudança de governo e a fiscalização ela ficou mais intensa nessa questão das paradas. Na volta aqui do intervalinho comercial, meu amigo Anderson vai nos responder assuntos aí sobre esse assunto. Eu quero agradecer aqui a galera que está acompanhando a gente. Selma Vogas, Tanguá não tem esse privilégio, diz aqui o correspondente aqui do Coleste Notícias, ele fala: Tanguá não tem esse privilégio, as vans não podem parar aqui. Meu amigo Adriano Luiz Freitas, lá na Mercearia Serra do Sambeiro, nos acompanhando. Aliás, Mercearia Pé da Serra, abraço ao Adriano. Wallace Ramos, um salve para você, meu irmão, também. Marli Franco Silva, teríamos que ter outra linha de ônibus para competir com a São Geraldo. E ela fala aqui do transporte exclusivamente municipal de Rio Bonito, que a nossa passagem Rio Bonito, Praça Cruzeiro, é um absurdo. E ela fala que também da Rio Ita, que tinha que ter uma outra empresa aqui se os caras não deixam entrar nem outro modal, minha amiga Marli Franco, você imagine uma outra empresa. Né? Ela está certa, nós sabemos disso, mas é uma política muito complicada. Eu estou sempre falando, Rio Bonito tem 173 anos e uma empresa de ônibus. Está de brincadeira, Rio Bonito, diz aqui o Adriano. E a minha amiga Maria do Carmo, grande abraço para ela, nos acompanhando aqui também. Minha gente, intervalinho rápido, a gente volta já aqui com o programa Flávio Azevedo. Vamos lá, minha gente. Joquimar Enrolamentos e Motores. Vendas e consertos de motores e bombas d'água. Rua 1º de Maio, Tanguá, ao lado da Policlínica. Telefone 2747-1430. WhatsApp 99819-4275. Teleférico. Começou o Festival de Móveis Casas Bahia. Tem muito design e qualidade para caprichar na decoração da sua casa. Tudo novo, combinado com tudo barato. Tem guarda-roupa 4 portas por 599. Muito box de casal com bolas ensacadas por 899. E você aproveita tudo em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Tem sofá e card reclinável por 99,90 mensais. Tudo novo e tudo barato é no Festival de Móveis Casas Bahia. Aproveite, é por pouco tempo. Nas lojas, no site e no app. Pioneira. Joquimar Enrolamentos e Motores. Vendas e consertos de motores e bombas d'água. Rua 1º de Maio, Tanguá, ao lado da Policlínica. Telefone 2747-1430. WhatsApp 99819-4275. Programa Flávio Azevedo.
Beleza, minha gente? Seja muito bem-vindo. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Hoje, 22 de maio de 2019. Um abraço grande aos amigos que estão ligados à nossa programação. Um beijo especial aqui para a rapaziada de Itaboraí, que completa hoje aí mais um ano de emancipação política administrativa, né? A cidade de Itaboraí hoje, galera lá em festa. Meu grande beijo, meu grande abraço à população de Itaboraí, aí nos acompanhando, a galera que está ligada aí na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Você que está em casa querendo ver imagens aqui do estúdio, por favor, vá lá no Facebook para você chegar na minha fanpage, @jornalista Flávio Azevedo, e você vai ver ao vivo o nosso programa por aqui, que vai ficar gravado lá na página. Deixe uma curtida lá na página para dar aquela moral lá para a nossa fanpage, e posteriormente eu subo para o nosso canal no YouTube o programa de hoje, né? Recebendo aqui o Anderson Duarte, O Tempo Jornal Rio Bonito. O Tempo Jornal Rio Bonito é o nome do nosso canal no YouTube. Você digita lá e vai conseguir encontrar as nossas reportagens, os programas aqui que nós fazemos, né? E agradecer você que deixa sempre o seu like lá, acompanha lá o nosso material. No Twitter você me encontra no @Flávio Azevedo RB, e no Instagram, jornalista_Flávio_Azevedo, né? Não estamos transmitindo ao vivo por lá, não, tá, pessoal? Só estou dizendo aqui para você acompanhar posteriormente aí as nossas reportagens e as postagens que fazemos nesse espaço. Programa Flávio Azevedo, que tem aí a parcerada de empresas como a Farmácia de Manipulação Natural da Terra, no centro de Rio Bonito. Lembrando para você do telefone 2734-2883. Farmácia também está presente em Itaboraí e atende você lá no 2635-3190. Dicenza Material de Construção, também em Rio Bonito. Nova loja de material de construção em Rio Bonito. O cimento naquele preço bem bacana, tem caixa d'água em valores muito interessantes. Chuveiro, galera, olha só, o inverno está chegando, aquela vibe do banho frio para economizar a energia já não é tão possível, mas que esfriou o tempo, e sobretudo que precisa sair cedão de casa ou chega tarde, né? Um solzinho assim dá para a gente encarar aquela aguinha gelada, mas de madrugada o negócio é meio punk, né? Tem que dar uma esquentadinha na água. E aí quem está com aquele chuveiro queimou durante o verão, não, está calor mesmo, larga isso para lá, dá uma passadinha lá na Dicenza, 2734-1790, parceira nossa Dicenza. E muito mais, galera da Escola Criar aqui, grande abraço também, parceira nossa. Baeta Gás, 3634-1048, ligou, pediu, entregou. O Henrique é rápido, né? E Elohim Contabilidade, no centro de Rio Bonito, lá na Travessa Alexandre Ferreira, pertinho do meu amigo Anderson Barreto, que hoje vai receber minha visita, porque o telhado aqui está meio bagunçado, está precisando de ele dar uma ajeitada. Ele ou o Samuel, né? Grande abraço. Então, minha gente, recebo aqui no nosso programa hoje o meu amigo Anderson Duarte, transporte alternativo, transporte complementar, como tecnicamente é chamado na nossa pauta. Então, vamos lá, Anderson. Há 3 meses, acho que 2 meses, né? Um amigo nosso aqui de Rio Bonito fez um vídeo onde ele falava sobre a dificuldade, porque as vans sempre pararam ao longo do trajeto, né? E naquele dia ele fez uma live dizendo que os motoristas estavam comunicando que quem pegasse a van para Alcântara tinha que ir até Alcântara, não dava mais para descer em Tanguá, não dava mais para descer no Basílio, descer em Itaboraí, não podia parar mais ao longo do trajeto. Eu fui fazer uma apuração do assunto, liguei inclusive para o Detro, e o Detro falou, olha só, desde quando foi feita a licitação, as vans não poderiam fazer esse tipo de parada, mas fiscalização dava lá uma colher de chá e aí acontecia as paradas, até porque quando você consegue parar, você atende um volume maior de passageiros, o permissionário fatura um pouco mais também e tal, mas o novo governo chegou aí botando a casa em ordem, deu aí um toque de recolher na turma e a fiscalização está na rua, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que é isso realmente. Sim. Tá? Como é um assunto que pegou de surpresa realmente todos os permissionários e também os passageiros que habitualmente utilizam o modal, né, van.
no início desse ano. E assim, de uma forma bem resumida falando, o DETRO, que é o órgão estadual, uma autarquia estadual que regulamenta essas vans intermunicipais, ele basicamente regulamenta 3 modalidades de transporte, né? Que é o transporte regular, que é o operado por ônibus, que é aquela linha que sai de um ponto inicial, vai parando de ponto em ponto até chegar no seu destino final, que é uma outra cidade. Tem um transporte chamado de fretamento turístico e eventual, que é aquele que uma igreja, um clube, uma agremiação aluga um ônibus, né, com um contrato de início, meio e fim. Pega o pessoal em um ponto, leva até outro e traz de volta e acabou o contrato. E tem um modal complementar, que são as vans, que, em via de regra, tem a mesma operação do transporte regular, que é dos ônibus. Tem um ponto inicial e um ponto final. A diferença é que nesse atual contrato, realmente, né, que foi assinado há quase 10 anos atrás, na época, o governador Sérgio Cabral, o presidente do DETRO era o Rogério Onofre, e na época, essa cláusula contratual que diz que realmente os permissionários não podem parar, já era considerado uma cláusula absurda, e de fato porque assim como tem linhas que no ponto inicial tem passageiros suficientes para lotar uma van e levar até um ponto final, isso não é a realidade de todas as linhas. Tem linhas que saem do seu ponto inicial completamente vazias. E se não tiver um embarque e desembarque ao longo do percurso, não tem nem justificativa dessa linha continuar existindo. Então, a realidade nua e crua é essa. E quando começou a operação, em 2009, o próprio DETRO reconheceu que isso era uma cláusula absurda. Como estava no contrato, o contrato foi concebido em um processo licitatório, não podia ser alterado. O que se fez naquela época? Se fez vista grossa. A fiscalização foi orientada a não tomar partido em relação a essa irregularidade. Então, isso foi passado em branco e, ao longo de alguns anos, os permissionários puderam normalmente fazer suas operações, embarcando e desembarcando o passageiro de forma regular. Aconteceu com a saída do Rogério Onofre e de toda aquela gestão do Sérgio Cabral, ainda no governo Pezão, mas com a mudança do presidente do DETRO, entrando 2 ou 3 novos presidentes, esse assunto ele sempre vem à tona. Sempre que muda o presidente do DETRO, que entra uma administração nova, normalmente isso se torna um problema. Mas com essa administração, com tudo que aconteceu, principalmente na área de transporte, acabamos de falar aqui dos atos de corrupção, das prisões, de todas as matérias que foram vinculadas aí na mídia, não estou falando aqui nada demais, isso já está aberto aí para todo mundo pesquisar. O atual governo entrou com aquela ideia de que todo mundo que está dentro também, até que se prove o contrário, poderia ser corrupto. E pegou exatamente os contratos e cumpriu à risca, a letra fria da lei. E o contrato de vans, os permissionários de vans, eles sofreram porque, no DETRO, especialmente, quem assumiu o DETRO foi um grupo de militares, marinheiros, fuzileiros navais. Então, naturalmente, o militar ele é muito rigoroso, e pegaram o contrato das vans, leram e perceberam que o que estava acontecendo, de embarque e desembarque, era irregular. E mandaram fiscalização para a rua para realmente sacudir a galera e moralizar o que na cabeça deles era irregular. Nós percebemos que agora, já passados aí 5 meses, alguns locais já são mais liberados para esse tipo de operação de embarque e desembarque, porque foi notadamente percebido que era inviável a continuidade do transporte direto. E, inclusive, tiveram linhas que pararam por algum período, por alguns dias, de operar, porque não tinha sentido. Imagina você ficar indo e voltando 3, 4, 5 vezes ao dia, carregando ninguém, mas consumindo combustível, tendo que pagar o motorista, não tinha sentido. Então, algumas linhas pararam durante um período e a gente percebe, não foi declarado, não tem aviso, não tem informação nenhuma, mas algumas linhas já conseguem fazer o embarque e desembarque. Mas você, ouvinte, que nos acompanha nessa tarde, acreditem, isso faz parte de um contrato, isso é uma cláusula,
é uma cláusula que nós julgamos como absurda, mas ela faz parte do contrato dos permissionários de van. Realmente, ele não pode parar para embarcar e desembarcar passageiros. Ou seja, ele teria que sair, por exemplo, aqui de Rio Bonito, ir lá para Silva Jardim, em um tiro. Ele não poderia parar para embarcar e desembarcar. Se alguém teve qualquer problema, tem que descer, não pode, vou te levar até o ponto final e de lá você paga uma outra passagem e volta. Mas se pegar de van, lembra que eu vou te deixar lá em Rio Bonito. Seria essa a operação. E no transporte intermunicipal, a complexidade Só para complementar, até o rapaz que fez o vídeo, falando sobre isso, ele até faz essa colocação. Se alguém passar mal no caminho, ele até coloca isso. Se alguém passar mal no caminho, aí como é que faz? O cara não pode parar para descer, o sujeito não pode parar porque passou mal ou vai ali no posto. Não, como é que é isso? Né? E o motorista, na época, falou, não pode não. Na verdade, na fria letra da lei, não é possível. Isso, Flávio, é extremamente até constrangedor para o permissionário, porque imagina a van lotada, de repente alguém... porque a porta, diferente do ônibus, a van, ela tem aquela porta ali atrás que o motorista não tem gerência sobre a porta. O passageiro, ele simplesmente abre e pula. Se você não parar, ele vai se jogar em movimento. Então, o motorista tem que parar para o cara desembarcar. E por inúmeras vezes, no momento que o passageiro desembarca, tem um fiscal do DETRO que já sinaliza para a van, encosta, manda todos os passageiros desembarcarem, joga a van em cima de uma prancha e leva para o depósito. Ou seja, qual é a visão que o passageiro tem daquela van? Que é uma van irregular, que o cara está cometendo uma irregularidade, que o cara é um marginal, enfim. Então, daí vem a ideia da marginalidade também dentro do transporte complementar. O próprio contrato, por cláusulas absurdas como essa, deixa o permissionário numa situação muito constrangedora perante os seus próprios passageiros, né? Numa operação que seria tranquilamente considerada normal de embarque e desembarque. Nós até entendemos que, de repente, o ponto de embarque e desembarque seja um outro ponto, que não seja o ponto de ônibus, para que não haja uma concorrência entre passageiros, para que um não roube o passageiro do outro, para que não fique aquela discussão que a gente sempre ouve aí dos empresários de ônibus, mas que tenha pelo menos um ponto, né, com 100, 200 metros de distância, que seja, mas que efetivamente o passageiro ele possa embarcar e desembarcar no modal que ele escolher, porque ninguém é obrigado a ter que viajar só de trem, ou só de ônibus, só de van, né? A primícia do transporte público é que você escolha qual é o modal que você quer utilizar, né? E quando você tem em um município, em uma cidade, um único modal, ou dois, né? Então você já tem ali as suas opções diminuídas, né? E se você tem um modal que você sabe que não pode embarcar, que ele não pode parar em lugar nenhum, você automaticamente anula esse modal. Então, ao longo desses 10 anos, entre outros assuntos que também são bem complexos, né? Se a gente for entrar aqui, por exemplo, cara, se você tentar, Flávio, não sei se você já dirigiu uma van, mas se você tentar um dia se cadastrar no DETRO para ser um motorista auxiliar de uma van, é mais fácil você se candidatar, ser eleito ou passar num concurso público do que você ser um motorista de van. Concurso público para juiz, né? Rapaz, o negócio é complicado. São quase 30 documentos, entre certidões fazendárias, federal, estadual, municipal, certidões de bons antecedentes civil e criminal, federal, estadual também. O motorista auxiliar, que muitas vezes é um camarada desempregado, está buscando ali uma recolocação. Já está duro, né? Já está duro. Tem que gastar uma grana para poder fazer o cadastro e efetivamente conseguir se vincular a uma permissão e começar a trabalhar. Então, isso é um outro grande pedido da categoria, que seja diminuído essa quantidade de documentos, que realmente é exagerado demais. Nenhuma empresa, nem empresa de ônibus que contrata motorista exige a quantidade de documentos que o DETRO exige para uma pessoa ser motorista auxiliar de uma van. E o mais interessante é que o DETRO exige uma documentação que não fica vinculado nem ao próprio DETRO, porque a responsabilidade pela contratação do auxiliar é do próprio permissionário. Então, a responsabilidade legal é do permissionário. O DETRO ele não tem vínculo com o motorista auxiliar, mas ele, por força de lei, por força do decreto, ele precisa exigir essa quantidade de documento. É bem confuso, né, essa relação. A gente entende que o motorista tem que ter uma identificação, que é aquele cartão igual do táxi, com a foto dele. Beleza, isso aí o DETRO que emite, mas que a documentação não fosse necessariamente tudo, né, o que é exigido.
para ser um condutor. E aí a gente tem os valores de multas, a gente tem uma série de outros problemas, né? Que o GPS é um problema seríssimo que os permissionários sofrem. Você não tem no Brasil, em nenhum lugar no Brasil, uma regulamentação que mostre um equipamento de georreferenciamento, né, que é o nosso famoso GPS, que você descobre onde está o carro. O que é um GPS? Você monitora o veículo para você descobrir onde ele está. Só que o Detro pega aquele monitoramento e ele usa para aplicar multas. Multas de velocidade, multa de alterar o itinerário. Só que o GPS ele não transmite imagem. O GPS ele transmite localização. E muitas das vezes o permissionário é multado porque desviou para abastecer o carro, desviou para troca de motorista, porque o motorista, um mora em Rio Bonito, de repente o outro mora em Tanguá. Então, vai até Tanguá, pega o troca de motorista e ele volta para a linha. E aí a fiscalização do Detro olha lá no mapa, vê pelo GPS que ele saiu da rota e vai lá, aplica uma multa completamente arbitrária. Primeiro, porque não existe nenhum órgão no Brasil que valide equipamento de GPS como equipamento competente para se aplicar uma autuação. Você vê, por exemplo, um pardal desse que tem aí em qualquer via expressa, o Inmetro ele faz uma verificação bem rigorosa, inclusive com aferições que tem validade de 12 meses, tanto que se você leva uma multa de um pardal que a validade está vencida, você derruba aquela multa muito fácil. Né? Agora, o GPS, quem regulamenta isso? O negócio é mais complicado do que aqui no Bonito, né? Porque eu não sei se você soube, eu já se não te contei, eu vou contar agora para a galera que está em casa. Eu tenho notícias aqui de pessoas que estão sendo multadas por foto no WhatsApp. Né? Cara, cidadão passa ali, vê um carro mal parado numa esquina, em cima da calçada, sei lá, de uma maneira irregular. O cara conhece lá o agente de trânsito, ele faz a foto, manda para o agente de trânsito, e o agente de trânsito empurra a multa no malandro, entendeu? O agente de trânsito não precisa nem mais para a rua, não. Parece até que tem alguns que olham, que eu boto de vez em quando umas fotos dessa também dos maltoristas, né? E parece que tem um cara lá que fica esperando as minhas postagens para poder aproveitar e aplicar a multa, né? Então, ou seja, o Estado... É bem complicado. Mas isso é um negócio... É uma discussão para mais de metro, cara. É complicado. Porque quem regulamenta um GPS no Brasil? Agora é para a gente avançar na nossa conversa e te dar uma colher de chá depois dessa aula que você está dando para a gente aqui hoje, né? Agora que vem a contrapartida do meu amigo Anderson Duarte, dele estar aqui nos dando essas orientações hoje. É por conta disso que surge, então, aí a assessoria jurídica para o transporte e trânsito. Porque nessa hora que eu, permissionário, tomei uma multa indevida, indecorosa, digamos assim, né? O que eu vou fazer com isso? O cara é leigo, ele trabalha, ele tem a atividade dele. Como que o cara vai parar a van, parar o ganha-pão dele para poder correr atrás ali, entrar com recurso, alguma coisa para provar que ele não estava cometendo uma infração naquele momento? É aí que surge sua empresa? Né? Exatamente. É isso? Agora, te dá a contrapartida aqui agora. Realmente, para o cidadão comum, para o permissor, mesmo para os permissionários... Você está falando aí, eu fico imaginando, como é que eu vou fazer, cara? Como é que eu vou provar? Como é que eu vou recorrer? Falar com quem? Porque a coisa é bem complexa. Nós atuamos, né, surgimos... o escritório PR era inicialmente, antes de 2018, ele era um escritório somente jurídico, né, atuava em todas as áreas do direito, e a partir de fevereiro, quando eu ingressei no escritório, nós levamos essa parte de trânsito e transporte. Né? Então, quando a gente fala trânsito, a gente está falando de todos os órgãos ligados ao DETRAN, né, que aplicam autuações, né, do CTB. Aí a gente fala de PRF, de DR, de DENIT, de Guarda Municipal, de Polícia Militar, de Lei Seca, de agente DETRAN. Então, todos esses agentes, né, de vários órgãos, eles podem aplicar multa pelo CTB. Essas multas elas são convergidas para o sistema do DETRAN e aí o nosso escritório entra. Né? É uma das nossas atuações. Tentar identificar alguma ilegalidade nessa aplicação, seja do agente ou seja administrativamente do órgão, e brigar pelos nossos clientes pelo deferimento dessa multa, ou seja, pelo cancelamento dela. O mesmo nós fazemos pelas carteiras, né, de CNH. Hoje, pior do que o valor de pagar a multa. Na verdade, ninguém nem se preocupa mais com o valor da multa. A grande preocupação hoje é a pontuação agregada. E isso a gente torce aí, o Bolsonaro
tem falado que vai aumentar para 45 pontos. E tem sido criticado por alguns setores. Mas a gente espera realmente que tanto o governo federal quanto os governos estaduais, eles olhem com carinho, pelo menos, para os motoristas profissionais. Porque, Flávio, o que acontece é o seguinte, hoje você vai em qualquer empresa de ônibus, ou até mesmo os permissionários, a escassez de motorista hoje ela é grandíssima, porque boa parte dos motoristas estão impedidos de dirigir. Porque é impossível hoje você fazer um itinerário 5, 6, 7 vezes por dia sem tomar uma multa. O próprio presidente diz isso, né? Exato. Quando ele fala da questão dos dos radares eletrônicos. Você né? vai ali ele dá até exemplo ali da Rio Santos. A Rio Santos é absurda. O presidente ele comenta isso quando ele diz que vai fazer essa mudança e acaba sendo... E não estou aqui pregando defesa do Bolsonaro, não, minha gente. É uma questão de bom senso. Bom senso. O cara que anda de Tanguá, Rio Bonito, já reclama que tem no meio do caminho ali tem um bichinho ali que de vez em quando põe um pelo pé. Em Itaboraí ele também tem umzinho ali que de vez em quando chega um, Flávio... Um exemplo caseiro. Meu irmão ontem estava comentando comigo, porque eles retiraram um radar aqui da famosa Reta da Laranja, aquele radar chegando em Itaboraí. Né? E por que tiraram aquele radar? Porque na hora que os carros diminuíam a velocidade, os marginais estavam assaltando os veículos ali, porque tem a subida do viaduto. Ainda tem isso, você tem que reduzir. Você tem que reduzir para a terceira. Sim. Se o seu carro estiver carregado, vindo com a família, você vai botar uma terceira para subir a ladeira ali do viaduto. É a hora que os marginais, munidos aí de veículos roubados de torque muito mais... Que não se importam com a multa. Entendeu? O cara chegava com um Cherokee do lado ali, parava, né, com um carro muito mais potente, uma S10, uma Amarok e tal, e rendia as pessoas. Né? Muitos, centenas de assaltos aconteceram ali. E aí alguém foi e fez o seguinte, vamos tirar esse radar daqui. Que o cara vem a 80, ele passa e tal, vai embora, para uma questão de segurança pública. Mas parece que agora devolveram os radares ali e a população começou a passar. Não prestaram atenção. Não prestaram atenção. Voltou a multa. Não avisaram que tiraram e também não avisaram que recolocaram. E aí um monte de gente tem comentado comigo, rapaz, mas que absurdo. Ou seja, é um caso que não é um permissionário e tal, mas o seu escritório, nesse caso, ele atende também pessoas, pessoa física? Sim, pessoa física, pessoa jurídica, e nós criamos uma sistemática que tem sido muito interessante, relevante, principalmente para empresas que têm frota, mas também para a pessoa individual, que é o seguinte, quem fecha o contrato conosco, nós ficamos lá com a cópia da documentação dele, tanto da CNH quanto do documento, e nós fazemos um monitoramento. Ou seja, a multa entrou no sistema, automaticamente nós vamos buscar a melhor solução, seja um recurso da multa, um recurso da suspensão ou cassação da CNH, evitando que efetivamente ele seja cassado, né, ou seja suspenso de dirigir. Ou pelo menos que você consiga exercer sua atividade até que saia uma ação em definitivo. Uma resposta. Hoje, voltando para o assunto de permissionários, a gente tem inclusive uns processos, né, jurídicos protocolados no DETRO, né, onde a gente pede um bom senso, né, do órgão, no sentido do seguinte, é um outro absurdo que acontece, que não acontecia até o ano passado, mas começou de novembro para cá, na gestão anterior para cá, que é o seguinte, a permissão, como eu falei, ela é composta de um veículo, naturalmente, um permissionário, que é o camarada que há 10 anos atrás venceu a licitação, e ele pode contratar 2 motoristas. A última gestão, nós percebemos o seguinte, de outubro para trás do ano passado, as cassações e suspensões de CNH elas aconteciam de uma forma muito remota. De novembro, acredito que até pela transição de governo que se esperava, o Detran jogou uma enxurrada de suspensões e cassações para fora, inclusive suspensões, cassações com data de 2014, 2015, algumas prescritas, né, decaídas, que inclusive a gente entra com esse recurso pedindo anulação. E aconteceu que no meio dessa enxurrada de suspensões e cassações tem motoristas profissionais. E o DETRO o que faz? Quando o permissionário está suspenso por 6 meses, eles vão agora, ligam para a RioCard, bloqueia o validador eletrônico da van tal, tranca pelo GPS para o veículo não poder se movimentar e você fica paradinho com o carro em casa, as 3 famílias passam fome aí, porque durante 6 meses você não pode trabalhar. Essa é a ação que o DETRO tem tomado, né, contra os permissionários. Isso é absurdo. Não segue nenhum padrão, nenhum bom senso, não tem palavras,
né, para a gente explicar e tentar explicitar o que o DETRO está fazendo com o transporte complementar. Naturalmente, o que se fazia no passado? A permissão. Vai acabar o pessoal ficando com saudade dos ladrões de antigamente, né? Desculpa, galera, mas sou muito radical demais. Pô, porque, tipo assim, você está... Eu entendo, não sou formado em Direito, mas o pouco que eu li e estudei, eu acho que isso é o tal do exorbitar em suas próprias razões, né? Tecnicamente. Exatamente. E o que nós pedimos ao DETRO é o seguinte: olha só, o permissionário não pode dirigir, beleza. Está aqui o cartão dele, nós entregamos o cartão aqui no DETRO, a cautela aí durante 6 meses, mas deixa a van rodando com os 2 motoristas auxiliares. Joãozinho e Manelzinho. Deixa a van rodando. O problema não é a permissão, o problema é ele. Até o cara poder pagar a multa dele, né? Exatamente. Porque se ele vai pagar multas? Exatamente. Dinheiro de onde? Né? E hoje, infelizmente, a gente não tem esse diálogo, não foi aceito. Hoje eles continuam praticando e o DETRO hoje tem uma equipe lá que fica fiscalizando pelo site do Detran, viu uma suspensão, uma cassação, bloqueia o validador, bloqueia a van e o camarada que se vira. E tem alguns permissionários nessa situação. A gente está buscando juridicamente alguma decisão liminar que possa conceder o retorno deles à operação. Mas a gente entende que isso é absurdo demais, né? Isso foge o bom senso. Enfim, toda essa área que eu acabei de falar é de trânsito, né? E o transporte, a gente está diretamente falando das legalizações, né? Todo mundo que opera algum veículo de transporte hoje, transporte de passageiros de forma remunerada, seja o complementar, sejam as empresas de ônibus, sejam as empresas de turismo, de fretamento, elas precisam ter autorização de alguém para fazer isso, né? Então, é o que nós falamos no início. A Prefeitura de Rio Bonito, eu não sei dizer se aqui tem, mas se ela permitir que uma van, uma Kombi, um ônibus, faça turismo só aqui dentro, ela tem, como prefeitura, o direito de conceder isso através de um registro. Aqui só os veículos escolares. Só escolares. Que tem essa... Que também é um modal de transporte. Isso, né? Então, quando a gente fala de transporte, a gente fala de regulamentação para poder operar. E o DETRO, o intermunicipal, ele tem o turismo, né, que é uma modalidade, né, de transporte que o DETRO abriu, né? A gente bateu, mas por esse lado também eu bato palma agora, porque foi um registro que ele facilitou, aonde uma pessoa, um cidadão comum, que de repente tem condições, está desempregado, mas tem uma carteira D, uma carteira E, aquele aposentado que de repente quer não vai trabalhar, mas renda, né? Não vai trabalhar mais, está aposentado, mas quer ocupar o seu tempo com outra atividade. Né? Então, nós fazemos também esse trabalho ligado ao transporte, que é de obter o registro, né, para ele operar. Que deve ser um negócio também similar aos 3 desafios de Tarzan para conseguir, né? Digo assim, a pessoa comum conseguir deve ser complexo. É bem complexo mesmo, porque você não tem muita clareza nas informações, você não tem um local que você encontre tudo. Então, a gente auxilia as pessoas exatamente na obtenção desse registro e, depois de registrado, na manutenção dele. Porque mais complexo do que tirar é manter, porque existe uma série de exigências dos órgãos, né? E às vezes exigências que são publicadas no Diário Oficial que ninguém lê Diário Oficial. Nós lá no escritório nós lemos todo dia porque é nosso trabalho, mas a população comum não lê Diário Oficial, né? Aconteceu com as vans aqui, coisas assim que acontecem que a gente fica se perguntando quem é que teve essa cabeça, esse pensamento. A NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né, tem balanças aí espalhadas em rodovias, né, federais, estaduais, e nunca as vans foram obrigadas a passar. De repente, as vans começaram a tomar um monte de multa, porque estavam passando direto sem entrar na balança. Mas ninguém avisou. Ninguém avisou. Ou seja, é obrigatório agora, mas não houve esse aviso, né? Uma agência federal, né, ou seja, você tem que ir lá no órgão federal, no site deles, ficar antenado, porque isso também essa informação não sai no Diário Oficial do Estado, né, ela sai no Diário Oficial da União. Então, quer dizer, como é que um cidadão comum vai ler todos os dias o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Estado e o Diário Oficial do município que ele reside? Galera, isso é complicado. Desculpa, mas o recurso para isso é pegadinha do malandro, Exatamente. Né? Não tem outra descrição a fazer. Pegadinha do malandro, porque os caras mudam a legislação, não lhe avisam, né? É preciso, quando você muda qualquer tipo de regulamentação, avisar a população, né? Trazendo para um aspecto, para outro tema. Mas aqui em Rio Bonito, por exemplo,
nós estamos aqui no nosso programa já há algum tempo reclamando que a cidade está entulhada com o resto de obra, entulho, esse monte de todos os bairros, as ruas. Todo dia eu posto foto falando sobre isso, cobrando da prefeitura. E tem um monte de gente que escreve lá assim, mas o povo também não ajuda. Eu sou adepto desse pensamento, só que no momento a gente não pode culpar o povo porque o povo está sem onde colocar. A prefeitura não disponibiliza mais as caçambas, porque antigamente você ligava para a Secretaria de Obras, pedia uma caçamba para frente da sua casa, porque você estava fazendo uma obra, uma reforma, você depositava seu entulho naquela caçamba, e dali a prefeitura descartava esse material. A prefeitura suspendeu o serviço. É você que tem que dar conta de jogar aquilo. Aí você liga o pessoal que trabalha com caminhão, o cara fala assim, Flávio, eu queria até pegar seu entulho aí, cara, ganhar um dinheirinho, mas eu não tenho onde jogar. Porque a prefeitura hoje não tem um local certificado, regulamentado para jogar o entulho. O que acontece? O cara vai botar o entulho onde? Em cima da cama? Dentro do chuveiro? Não. Ele simplesmente bota na primeira calçada que encontra, quando ele tem uma maneira de escoar, joga nas estradas vicinais mais distantes, porque a prefeitura não tem a competência hoje não está tendo a competência de gerenciar isso. Então, assim, não posso reclamar do cidadão que está emporcalhando a cidade, né? Até alguém comentou comigo esses dias, não, Flávio, antigamente, o cara falava comigo, foi anteontem, antigamente você dizia que o cidadão, eu falei, meu irmão, olha só, mas quando eu dizia que o cidadão, é porque eu sabia que existia um lugar para o cara ligar para resolver o problema. Agora, hoje, não adianta você ligar para cá, ligar para lá, que todo mundo vai dizer para você, não sei. E aí o que o cara faz? Vai ficar com que eu troço entulhado em casa? Descarta em qualquer lugar. Ele descarta em qualquer lugar. Então, mais ou menos o que você está me trazendo. Acontecem as mudanças. Eu, em 2017, conversando com o secretário de obras, eu perguntei a ele, e os entulhos? Não, nós suspendemos esse serviço. Tá, tudo bem, então o que eu vou fazer? Não, tem que ligar para alguém. Aí eu falei, tá, mas eu já sabia da situação. Eu falei, tá, mas eu conversei com o pessoal que trabalha com caminhão, com frete e tal. Os caras não sabem onde jogar, porque não tem um lugar regulamentado para ele poder despejar esse material. Não, o pessoal sabe. Eu falei, sabe, mas e se eu tiver um caminhão? Eu falei, já que você está ironizando, vou te sacanear também. Eu tenho um caminhão, vou jogar onde, secretário? Não, a galera que está aí sabe. Então você percebe que tem ali uma... Ou seja, cada um cria a sua regulamentação, joga como quiser. Cada um por si, Deus por ninguém. Então, assim, voltando à questão aqui do nosso trânsito, né, e as regulamentações, é mais ou menos o que está acontecendo nessas mudanças aí. O cidadão comum ele não tem obrigação de ler. E o recurso... Desculpa te interromper. Eu, à época, ainda falei com o secretário, cara, você tem que fazer uma campanha avisando a população que não tem mais o serviço de caçamba, que não tem mais esse serviço, que não tem... Avisa isso, 3 meses. Olha, daqui 90 dias vai entrar em vigor tal resolução, vai entrar em vigor tal determinação, vai entrar em vigor tal regulamentação, daqui 90 dias não vamos mais fazer tal serviço. Nada. Ou seja, era o que deveria acontecer também. Exatamente. Chama a mídia, divulga, coloca, né, e tal. Ou que divulgue um sistema que você tenha nesse sistema toda a informação. Perfeito. Exato. O Detran até funciona um pouquinho melhor, por exemplo, a questão do recurso. Você consegue acompanhar uma multa lá e saber se foi deferido, se foi indeferido, se está ainda no prazo. O Detran é pior, porque o Detran não tem sistema, não tem site que você visualize a sua multa. Então, eles publicam se foi cancelado ou se foi negado o seu recurso no Diário Oficial. E no Diário Oficial aparece o número do processo. Ou seja, se você não teve a curiosidade lá no DETRAN pegar o processo, o cidadão comum não tem obrigação de saber que aquilo ali é um processo. De repente o cara até tem a curiosidade de estar procurando o nome dele, né? Exato. Vamos ver lá, Flávio Azevedo, eu sei que tem um problema. Exatamente. E aparece no ambiente do DETRAN, lá das 100 folhas do Diário Oficial. Uma letra muito grande, certamente. Não segue um prazo, um recurso pode ser negado ou aceito em 30 dias, como pode levar 2 anos. Então, ou seja, você vai ficar 2 anos lendo o Diário Oficial, a coisa é bem complexa. Então, assim, a gente criou realmente ferramentas, produtos, né, serviços, que é para atender a população nesse quesito que, infelizmente, é muito complicado para um cidadão comum ou um profissional da área de transporte, seja empresa ou um permissionário, e a gente tem atendido eles nas nossas 2 sedes, né? Temos uma sede em Alcântara, São Gonçalo, na estrada Raul Veiga 351, e até uma sede nova, qualquer dia, Flávio, pode ir lá, tomar um café, beber uma água, e será bem-vindo. E na Avenida Rio Branco, ali bem pertinho do Detran, Avenida Rio Branco 120,
nós temos também o nosso segundo escritório, onde nós Você atendemos. também já né? ficou na cara do gol, né? Sim, Porque o cara sim. sai puto lá do A gente já apanha ele na porta, já né? põe o cara aborrecido vindo lá de dentro. Tá aqui, eu quero agradecer aqui a audiência aqui do nosso amigo Rodrigo Schroeder, né? Tem nome de jornalista importante. Ele está dizendo aqui a PR Assessoria, dando aqui o número, né? 96... Sim, o Rodrigo é nosso sócio lá na empresa. 964264887. Isso aí. É um telefone que ele coloca aqui, ele coloca o endereço Estrada do Raul Veiga, 351, sala 705, Unidade Rio, Avenida Rio Branco 120, sala 505. Aguardamos sua visita, galera que está acompanhando a gente aí nesse nosso assunto aqui sobre transporte, né? E estamos falando aqui sobre trânsito de maneira geral. E lembrando para os amigos que, embora a pauta seja a questão do transporte não alternativo, não. Complementar. O transporte complementar, você, pessoa física, que recebeu aí uma multa, alguma dessas gambiarras aí que o governo muda e tal, pode procurar também a APR, é isso, né? Isso, APR. A APR, Assessoria Jurídica. Taxista, motoristas de aplicativo que também estão sofrendo aí com as multas na rua. A gente já tem aí uma carteira também de clientes que... Para a galera aqui de Rio Bonito, por exemplo, uma coisa que está acontecendo. Então, meus amigos taxistas, que eu tenho uma galera bacana que acompanha o programa Flávio Azevedo, não era só o Ricardo Boechat que era acompanhado pelos taxistas, não. Aqui em Rio Bonito, a galera também está sempre prestigiando o nosso programa. Meus amigos taxistas, aquelas multas que vocês estão recebendo, talvez seja lá uma missão para a APR, né? Porque... Estamos aí. Deixa eu dar uma dica aqui para você. Rio Bonito disponibilizou, se não me engano, 22 vagas de táxi na cidade. E autonomia, distribuiu... Né? Não, autonomia não. As vagas por conta do estacionamento rotativo. Okay. Ele delimitou setores para os taxistas pararem seus veículos. Só que as autonomias ultrapassam o número de 80. E aí... Quando o táxi está parado na vaga que não é aquela delimitada para o táxi, o agente de trânsito está multando esse cara. Mas ele não está parado na vaga porque não tem lugar lá para ele. Ele está guardando. Quem fez essa conta aí? Eu tenho recebido inúmeras reclamações sobre esse assunto, né, dos nossos amigos taxistas. E eu volto a dizer, não sou advogado. Mas no mínimo esquizofrênico isso. Sim. Eu tenho mais de 80 autonomias concedidas, a cidade tem apenas 22 vagas demarcadas e a galera está rodando, não pode parar. Quando a gente vê ele parado, está parecendo a história que você está contando do GPS. Se não é estabelecido nenhum tipo de rodízio, não tem nada. A prefeitura deveria ter dado a quantidade de vagas suficiente para todos. Né? Você não tem... Não vejo nenhuma lógica aí no que foi feito. Ou seja... Cabe uma visita à BR? Cabe, com certeza cabe. Pode levar para um dos nossos escritórios, ou então marca aí um encontro que nós viemos até vocês. Será um prazer voltar aqui em Rio Bonito e a gente conversa aí sobre esse detalhe que cabe sim. Meus amigos, vou até pedir você, Anderson, depois mais alguns cartões seus, que eu sei até das pessoas que vêm falar comigo, mas assim, eu falo, galera, não tem muito como eu fazer reportagem sobre isso, porque a gente fala uma vez, né? Sim. Mas essa coisa eu não tenho como auxiliar vocês, até esqueci de você, cara, na verdade. Eu não tenho como auxiliar vocês, porque a gente fala aqui no programa, né, como eu estou falando agora. É um absurdo. O pessoal está sendo multado porque está parado fora da vaga determinada para os taxistas. Só que o órgão continua praticando a mesma irregularidade, né? Então... Entendeu? Então, assim, tem que brigar. Lembrei dessa história aqui agora. Então, meus amigos taxistas, anotem aí o contato. Meu amigo Lelé do Táxi, que está sempre acompanhando a gente, 9642-6487, DDD 21, mas agora Rio Bonito está na área metropolitana, não precisa de 21, não. E esse telefone é o WhatsApp também, tá? 964-264887 é o telefone aí lá da empresa, que pode dar uma assessoria bacana aí para a galera. O objetivo nosso aqui de trazer essa nossa conversa hoje aqui é exatamente um serviço de utilidade pública do programa Flávio Azevedo, da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, para você que sofre aí com essas questões que foram tratadas
hoje aqui no nosso programa. Aproveitando aqui o gancho do pessoal lá do Com Leste Notícias, que escreveu aqui que nós não temos a oportunidade de ter a van parando. Tanguá é outra questão surreal também. Né? Então, esse momento... Que a van não pode entrar dentro de Tanguá. Né? Mas é a prefeitura que decidiu isso? Não, a decisão é lá do Detro. A prefeitura, pelo contrário, o prefeito, desde o prefeito anterior, e os pobres coitados dos prefeitos, né? Eu critico muito o prefeito, mas nesse caso aqui eu sou obrigado a defender tanto o Carlinho quanto o Valber. Os dois prefeitos se empenharam muito, porque os caras acabam apanhando. O cidadão fala, por que a van não entra aqui? Aí sempre tem aquele outro que diz assim, está tomando dinheiro da empresa de ônibus, não sei o quê, o vereador, o prefeito, não sei o que mais. Cara, não é nada disso. Simples, os prefeitos, tanto um quanto o outro, se empenharam para resolver isso, para que as vans, assim como acontece com os ônibus, elas passem ali. Não precisa rodar dentro de Tanguá, né? Ela sai da pista, passa ali pela rua principal e depois pega a pista de novo. Isso não altera em nada o trajeto e existe essa proibição. E aí, num primeiro momento, elas paravam na BR. O cara vinha, né, subia aqui então, e pegava a van aqui na BR-101. É um risco, né? Não é um ponto... Não pode se estabelecer um ponto na BR. Não é nem ponto, para dizer a verdade, ali. Mas a van parava embaixo. Era uma forma de atender. Era uma forma de atender. O cara vinha ali embaixo da árvorezinha, ficava ali, tinha uma sombrinhazinha ali e tal. E com essa nova regulamentação aí que o negócio que ocorreu. Eu já participei de audiência pública na Câmara Municipal sobre o assunto, já vi, já perguntei a vereadores, aos prefeitos, não existe nenhum tipo de má vontade ou de determinação da prefeitura, da Câmara, do pessoal de Tanguá, sobre isso. É exclusivamente uma determinação que vem lá do dentro das vans. Sobre esse assunto, e até entrando na questão da licitação, que a gente fatalmente vai acontecer agora, para todos entenderem, essas 555 permissões que nós acabamos de falar, elas vão acabar. Elas acabam agora, 31 de dezembro de 2019. Começa nova. Isso. Então, assim, nós estamos na expectativa de, a qualquer momento, nesses próximos meses, ser publicado pelo Detro e, inclusive, o comandante Ribeiro Afonso, que é o atual presidente do Detro, é até uma pessoa muito sensata, uma pessoa cortês, atende, né, a todos. Infelizmente, a gente não pode nem culpar a atual administração no sentido de que eles estão realmente cumprindo o que pegaram o que estava escrito. E eles são militares, então a gente teve a oportunidade de conversar com eles e eles falaram, olha, a gente está cumprindo o que a galera que passou por aqui escreveu. Mas existe alguma sinalização no sentido de mudar essas maluquices? Sim, nessas nós conversas aí, nessas negociações com o governo, com o próprio Detro? Como é que está isso? No final, antes do governador Wilson assumir, ele pessoalmente se comprometeu com a categoria, e tem vídeos rodando aí pela internet, onde realmente ele reuniu. Eu tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes, e ouvir da boca dele, garantindo que ele concederia um novo contrato, um novo formato de contrato que tiraria essas cláusulas abusivas. Exatamente. O comandante Ribeiro Afonso foi na mesma direção, tanto que nós estivemos também com ele antes dele assumir o Detro, em dezembro ainda, antes da atual administração sentar. Tivemos a oportunidade de pegar todas essas cláusulas que não só a APR, mas toda a categoria criticava, porque tem coisas pontuais também, que é só lá de Rio das Ostras, é só lá de Macaé, é só daqui de Rio Bonito, então a gente somou de acordo com a localidade. Exatamente. Por exemplo, tem umas situações assim que são engraçadas, né? Linha Carapebus de Rio das Ostras. É uma linha que não tem como você sair de Carapebus para Rio das Ostras sem passar por Macaé. Aí o prefeito de Macaé falou que, olha, Macaé eu não quero que vocês passem. Acabou a linha. Porque não tem como, a van não tem asa ainda, então ela tinha que passar. Mesmo que tiver asa, tem que passar. Exatamente, então não teve jeito, a prefeitura foi irredutível, não sei a motivação, mas o fato é que eles... aquele prefeito maluco que suspendeu a moda boa o contrato da SEDAI também. Isso aí. Então hoje a linha de Rio das Ostras, ela pega ali a fronteira de Macaé com Rio das Ostras até um outro extremo de Rio das Ostras, para poder sobreviver. Foi uma autorização da atual presidência do Detro, então por isso que a gente acha que eles estão mais sensíveis a alguns pedidos. Realmente mudar um decreto
faltando aí alguns meses para o decreto acabar, porque, em via de regra, ele acabaria em setembro, foi adiado para dezembro, mas ele É isso que eu ia te perguntar, se houve ou se vai haver algum tipo de prorrogação. Já houve, então? Já houve. O contrato, na verdade, algumas permissões já acabaram em setembro do ano passado, foram prorrogadas até o final de maio, e agora o atual presidente do DETRO, vendo que não deu tempo de preparar o edital, já prorrogou para ninguém sofrer, ter que parar, ele já prorrogou até 31 de dezembro. Então a gente tem percebido muito boa vontade. Que já significa uma certa preocupação. Inclusive no site do DETRO essa semana, ele fez uma postagem falando da licitação, que ele vai utilizar inclusive o site do DETRO para dar publicidade ao edital. Então está caminhando para ter uma licitação. Então, falando para todos os municípios aí que nos ouvem, cidadão, prefeitos, vereadores, qual é o caminho para resolver, por exemplo, esse caso de Tanguá? Prefeitura, preferencialmente prefeitura. Se o prefeito não quiser, vereadores. Mas o ideal seria que a prefeitura manifestasse ao governador e ao presidente do DETRO o desejo, o interesse, a necessidade de ter uma linha de van, de transporte complementar, que ou passe ou saia da sua cidade em direção à cidade que justifique, né? Eu não sei, por exemplo, eu não conheço a demanda de todo o estado, eu não sei qual é o interesse do passageiro de Tanguá. Aonde é que normalmente a massa trabalha? É em Rio Bonito? É em Niterói? É em São Gonçalo? Então, pensar esse trajeto e a prefeitura encaminhar, mas isso tem que ser agora, porque o edital está sendo confeccionado. Então, o ideal é que... E no edital vai vir a oferta de linhas. Então, esse é o momento das prefeituras se manifestarem. Se a prefeitura, o vereador não quiser... Depois que o edital estiver pronto, aí é mais difícil. Ou se o prefeito e a Câmara não quiser, a iniciativa, né, privada ou os próprios moradores, através de associação de moradores, de abaixo-assinado, manifestar ao DETRO e ao governador o desejo de que a linha seja criada. Ok? Nós esperamos que essa cláusula do embarque e desembarque saia. E desculpa, né? eu te interromper de novo, mas tipo assim, essa manifestação aí de interesse não se resume apenas a mandar um ofício para lá e ficar esperando uma resposta, né? Não, cobrar. É bom que se faça aí se converse com alguém, né? Que tenha aí um papo presencial. Sim, né? Então, sim, sem dúvida. Porque a gente tem manifestações, eu sei que tem manifestações da Câmara, da Prefeitura de Tanguá, no sentido de pedir que se organize isso, né? Mas tudo na base foi um memorando, foi um ofício. Tem que acompanhar, tem que ficar em cima. Tem que designar alguém lá da Procuradoria para poder tratar desse tema. Né? A grande verdade é que, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas dentro da esfera pública que não têm um interesse na manutenção da existência do transporte complementar. Isso é claro, não adianta a gente fechar os olhos. Porque saiu o pessoal... O lobby segue acontecendo. Exato. Os que eram extra-quadro e podiam ser demitidos da gestão passada saíram. Mas tem funcionário de carreira que também compactua dessa mesma visão, né, de que o transporte complementar não tem dessa filosofia. E, muito provavelmente, eles estão, nesse momento, tentando colocar cláusulas que, assim como esse contrato que está se encerrando, possam também, nos próximos 10, 20 anos, a gente não sabe qual é o prazo que vai ser estipulado, também tenham cláusulas que bote ali um cabresto no pessoal para não conseguir, né, deslanchar e sobreviver. Então fica aqui a dica, né? O momento é agora. Reúne aí a estrutura que tiver, uma associação, um sindicato, a Câmara de Vereadores e manifesta lá no DETRO. Existe também um canal que funciona muito bem, é a ouvidoria do Ministério Público Estadual. Né? Se vocês viram ao longo desses 10 anos algo acontecer aí que, de repente, quer que corrija daqui para frente, vai no Ministério Público Estadual. Existe um canal de ouvidoria que, pela internet, você pode utilizar. O Ministério Público, ele age, acreditem nisso, ele age de verdade. E é um caminho aí que você pode usar também. A Alerj, por se tratar de intermunicipal, a Alerj tem uma comissão de transporte, uma comissão de trânsito, então é bom usar também essas comissões. E você pode protocolar o seu pedido em todos os lugares. Protocola na Secretaria de Transporte do Estado, protocola no DETRO, protocola lá no Palácio Guanabara, no protocolo do governador, agora, do Ministério Público. Antes de ir no intervalinho comercial aqui, que eu preciso ir no intervalinho comercial, fica aqui um recado para a galera da nossa região. Os nossos 2 deputados estaduais, um está preso e o outro estava preso até recentemente e não conseguiu assumir o mandato e, pelo som barulho da carruagem, nem vai assumir.
E nós tivemos bons candidatos a deputados estaduais aí que não estariam presos se tivessem recebido nosso voto, mas nós, né, a gente tem um dedo ruim para voto, né? Nós brasileiros, a gente tem um dedo ruim para voto, galera. Desculpa, mas a gente tem um dedinho ruim. Aquele dedinho que... Você é representante de Bonito. Não, a região. A região hoje está sem representante. O deputado Marcos Abraão foi preso na Operação Furna da Onça. O Anderson Alexandre, que era prefeito de Silvio Jardim, eleito também, foi preso durante um tempo, agora conseguiu a liberdade, mas não vai assumir o mandato. Tem aí uma determinação do Ministério Público, acatada pela Justiça, de que não assuma o mandato, né? E nós tínhamos outros candidatos da nossa região que poderiam estar nos representando aí nessa demanda agora. Essa questão do transporte é algo assim premente, um assunto que interessa a todos nós, né? Isso, acho que lá de cima de Aperipé até depois, né? De Varre e Sai, lá, chegando em São Paulo, né? Depois de Volta Redonda, lá, todo mundo se preocupa, se interessa, a galera pegando lá em cima, em Santa Maria Madalena, ou seja, estou pegando aqui os extremos do estado. Todo mundo tem interesse nesses assuntos, né? E as escolhas que nós fizemos aí como representantes da nossa região, que poderiam ser as figuras a estarem nesse momento representando as prefeituras, representando... fizemos escolhas equivocadas e, infelizmente, a nossa região está sem representatividade na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por nossa escolha, pessoal, por nossa escolha, né? Porque fomos nós que fomos lá e escolhemos esses nomes aí para nos representar, em detrimento de outros que eu tenho certeza que, se tivessem vencido as eleições, não estariam presos nesse momento ou impedidos de assumir o mandato. Fica a lição para a eleição que vem aí. 2020 tem eleições municipais, vamos escolher prefeito, vereadores, né? Que possamos dar votos para nomes que realmente tenham interesse em trabalhar no sentido de atender a coletividade e não individualmente. Algum recado? Alguma coisa? Agora tem encerra até às 5, vou precisar mexer. Beleza, e nomes que venham realmente atender à coletividade. Entendeu, minha gente? Bom, deixa eu ir no intervalinho comercial aqui e a gente volta já aqui para finalizarmos o nosso papo. Eu acho, inclusive, Anderson, que você vai ter que voltar aqui outras vezes, porque o papo foi bem bacana, né? Será um prazer. Foi bem instrutivo aqui a nossa conversa na tarde de hoje. É um assunto inesgotável, né? A gente vai aqui no intervalinho e volta já aqui com o nosso programa Flávio Azevedo. Vamos lá, minha gente. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center, Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Bom dia. Vai ter que pedir o gás? Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás.
Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 96910-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da Melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. A tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Você tem que se olha aqui, você faz, eu pego cada recurso que a galera me mostra. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado que você precisa e encontra na Clínica Viver Med. Profissionais especializados. Dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Viver Med é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende no horário 2734-0613 e 2734-0861. A Viver Med está localizada na rua João Calma, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital Daci Vargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Viver Med. Essa é a minha prima Júlia. Veio pedir para tomar banho aqui em casa. E sabe por quê? Porque ela é teimosa demais. Já falei com ela um montão de vezes. Fecha a torneira. E ela não toma jeito. Vai lavar a calçada? Fecha a torneira. Pode usar aqui a entrevista de hoje como ponto de partida, entendeu? Fecha a torneira. E a Júlia não me ouviu. Eu sei que tem muita gente por aí que faz igualzinho a ela. Gente que só aprende quando falta. E essa galera que sempre veio falar comigo, é uma das principais causas da falta de água em vários lugares. Aqui no Brasil, cerca de 40% da água tratada é desperdiçada. Posso até trazer uns 2 pensionários. Desligue o chuveiro! É por isso que aqui em casa não dou bobeira. Estou sempre de olho, principalmente quando a Júlia vem aqui. Eu no Mundo, uma campanha do Homem na Lua, em parceria com a UFRJ e TV. Vou saber qual é a linha do atual. Deixe sua casa com tudo na Casas Bahia. Tem tudo que você sempre quis pelo melhor preço. Aproveite as melhores ofertas para sua casa e para você. Tem notebook positivo Motion Plus 4 GB Windows 10 por apenas R$ 1.299. É isso mesmo, só R$ 1.299. E você ainda pode pagar em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Aproveite agora na loja, no site e no app da Casas Bahia. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Muito bem-vindo, você que está ligado aí na nossa programação, recebendo meu amigo Anderson Duarte hoje aqui na nossa pauta transporte alternativo, trânsito, multa e um monte de coisa. E ficou até faltando assunto para a gente tratar. Isso significa, Anderson, que você vai ter que voltar aqui para continuarmos nossa conversa aqui. Será um prazer, aliás, vir a Rio Bonito é sempre um prazer. Tinha tempo, né? É verdade, a gente tem que botar aquela pizza em dia, sim, porque sim, aquelas pizzarias que você frequentava quando você vinha na minha casa antigamente, não existem mais. Subir a Serra do Sandeio, lá na pista. Poço da Durinha, que você foi lá, você gostou bastante. Muito bom. Mas olha só, o meu amigo Brunner está dizendo aqui que há
há uma conivência estranha. Ele usa estranho colocando um cifrão do poder público com a Rio Ita, né? Transporte alternativo já e livre concorrência, diz aqui ele. Minha gente, faltando 5 minutinhos aí para a gente finalizar o nosso programa, deixa eu destacar aqui um negócio interessante que eu não posso deixar de perguntar. Eu já ia começar a me despedir, mas Anderson me falou aqui em off uma parada que eu sou obrigado a compartilhar com vocês. E Anderson está me dizendo que tem gente que lá na internet vende o recurso para questões de multa, etc. e tal, e aí você só muda o nome ali depois. Qual a validade disso, Anderson? É um famoso Ctrl-C, Ctrl-V? É Ctrl-C, Ctrl-C é ridículo. Porque assim, todo recurso, quando nós pegamos na assessoria, a gente analisa, né, se houve algum erro do agente que aplicou aquela autuação, a gente acompanha a evolução daquele recurso para ver se uma consultoria, uma assessoria. Exatamente, para ver se o órgão de trânsito cometeu algum erro, algum vício formal. E é assim que a gente derruba uma multa. Agora, quando você pega uma multa que compra ali por 10, 15, 20 reais na internet e só muda o teu nome e coloca, ela não tem personalização nenhuma com o seu caso. E cada multa é uma multa completamente diferente. Então, aquilo ali não tem valor nenhum. Ninguém vai nunca ganhar nada com um Ctrl-C, Ctrl-Z e Ctrl-V, né? E tem que procurar realmente alguém que entenda, ou se você não quiser entrar com recurso, paga a multa e fica com os pontos. Mas realmente, gastar dinheiro comprando recurso pronto, vai perder 2 vezes, porque vai perder o dinheiro que investiu e vai ter que pagar a multa. Minha gente, olha só, chegando ao final aqui do nosso programa, deixa eu lembrar para você aqui da parceria nossa aqui com empresas como a Farmácia de Manipulação Natural da Terra, Dicenza, Telefrutas Rio Bonito, Escola Criar, Plano Vivo Assistencial, Clínica Vivermed, Baeta Gás, Elohim Contabilidade, Instituto Flor do Amanhecer, Fabinho Lava Jato, AB Barbearia, Drogarias Viva Mais, né, parceiras nossas aqui. E hoje, excepcionalmente, nós temos aqui a parceirada aqui da APR, né, do meu amigo Anderson. Né, agradecer, eu mandei um ofício em 5 dias lá para a empresa e depois de 3 meses tramitando, deferiram a visita dele aqui no programa. Brincadeira, minha gente. Anderson, quero agradecer, meu irmão, sua visita aqui. Seja muito bem-vindo sempre. E o convite já está estendido para você voltar aqui. Não precisa ser na próxima licitação, não. Pode ser aí já, eu não sei, mês que vem, para continuarmos esse assunto, porque ainda temos perguntas. Por exemplo, o idoso que é deixado para trás, eu não comentei com você aqui Sem dúvida. que é um problema. Direito constitucional, inclusive, né? Pois é. Os estados criaram regulamentos próprios e tal, tem ônibus urbano que é tantas vagas, tem ônibus rodoviário que é tantas, mas e aí, ele tem o direito. O idoso aqui, ele reclama, inclusive, que a empresa, né, Rio Ita, coloca os ônibus de rodoviário de uma porta. De uma portinha só, e não, tem que esperar o de 2 só portas. Não vem nunca. E o de 2 portas só vem daqui 2 horas, 3 horas e tal. Infelizmente, nós brasileiros, a gente reclama muito com um vizinho, com outro. Na fila do banco. Exato, na fila do banco. No banco da usem, falei isso ainda agora e repito, usem a ouvidoria do Ministério Público, usem a ouvidoria do DETRO, elas funcionam, acredite, elas funcionam. Às vezes demora, mas funciona. O que não vai funcionar é você ficar reclamando, né, com um vizinho na fila do banco. Então a gente precisa realmente exercer o nosso direito com as ferramentas que existem, né? E esse é um caso extremo, né? Eu tenho uma mãe idosa, eu não gostaria de ver minha mãe ficando num ponto de ônibus e assim eu olho para todos, né? E a gente tem que ter esse olhar realmente sensível e humano, né? Bom, vai voltar aqui mês que vem? Vamos voltar. Vamos combinar? Com certeza. Bom, minha gente, mês que vem a gente vai tratar aqui com o Anderson para retornar aqui ao nosso programa, para tratarmos de outros assuntos. Eu quero te agradecer mais uma vez, meu irmão, e abrir espaço para você se despedir dos nossos amigos ouvintes, aí, a galera que está ligada no nosso programa. Agradecer a rapaziada lá do escritório da PR que está nos acompanhando aqui, o Marcelo, né, Rodrigo, Priscila. Toda a galera, o time que você escalou no início aí. Agradecer a todos. E o programa, minha gente, vai ficar disponível aí na nossa página, na minha página no Facebook, para você que depois quiser ouvir outra vez as colocações. Daqui a pouco eu subo o programa para o nosso canal no YouTube também. Então, você depois quiser ouvir com calma, nesse trecho aqui ele falou isso, falou aquilo, a gente vai colocar isso à disposição de vocês lá no YouTube. E obrigado. Beleza. Quero agradecer a você que nos ouviu, agradecer ao Flávio pelo espaço que abriu, aos nossos espectadores aí da internet, aos ouvintes da Rádio Leste Fluminense, e dizer aqui o seguinte: nós fizemos uma reunião essa semana, segunda-feira, com
quase 110 permissionários em São Gonçalo, e inclusive alguns que não são clientes nossos. E eu costumo dizer o seguinte, a APR, Soluções Jurídicas Administrativas, ela é muito mais do que uma assessoria. A gente realmente vai de coração aberto, a gente está à disposição da população, do cidadão, para esclarecer dúvidas de trânsito, de transporte, que a gente sabe que eu, antes de trabalhar com isso, eu não entendia nada, porque você não tem essa informação, né? Então, hoje eu entendo porque eu participei de vários processos e estou nessa caminhada há quase 15 anos, né? Mas estamos à sua inteira disposição, use nossos canais no Instagram, apr.rio, nosso site também, www.apr.rio.br, e nossa página no Facebook. Me coloque à disposição de tirar suas dúvidas e logo estaremos aqui de volta no programa Flávio Azevedo e Rádio Leste Fluminense. Beleza, minha gente. Agradecer você que esteve conosco, nos acompanhando até agora, 17 horas aqui, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, programa Flávio Azevedo. Volta amanhã às 2 da tarde com mais um programa para você. E amanhã, então, eu vou definir e vou colocar aqui, vamos nos debruçar sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal de Rio Bonito. Nós tivemos lá algumas aprovações, algumas questões polêmicas que aconteceram ontem lá. A gente vai se debruçar sobre esse assunto amanhã no nosso programa. Mas agradecer você que esteve conosco até agora, nos acompanhando, nos prestigiando. Meu amigo Anderson, que veio do Rio de Janeiro para prestar aqui essa consultoria para a gente, né? E agradecer todos os amigos ouvintes ligados aí no nosso programa, os que estão aí nos ouvindo pelo radinho, pela internet, pelo Facebook, pela minha fanpage. Muito obrigado pelo carinho. A gente vai ficando por aqui, agradecendo você. Amanhã, às 2 da tarde, volto com outro programa, Flávio Azevedo, outras notícias para você. Beijo no seu coração, Papai do Céu abençoe cada um, rica e abundantemente, e a gente volta amanhã. Valeu, minha gente, obrigado pelo carinho sempre, e até amanhã, às 2 da tarde. Valeu. Isso aqui foi o edital de 2008. Aqui, se você ver, você tem a linha. Então, no edital da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.